Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Maná Diário. Lembre-se de comentar, compartilhar, inscrever no nosso canal e também ativar o nosso sino de notificação. Vamos à meditação de hoje. Hoje eu vou falar sobre Gênesis 10 e lá vemos que todos nós somos filhos de Noé. Quaisquer teoria anterior a Noé sobre a existência de outras pessoas naufragou aí nas águas do dilúvio, né? Eu vou elevar aqui a bondade desse Deus, suportando até hoje a malignidade presente no homem. A sociedade antediluviana era composta por uma vasta população. Era unida por um idioma, sem governo. Entende-se que a unidade ela era mundial. E essa unidade resultou em uma devassidão universal. Todo mundo errava junto e pecava da mesma forma. E por isso toda a terra foi julgada por Deus. E apenas uma família de apenas 8 pessoas foram poupadas. Em Gênesis 6, 5, lemos que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Essa era a unidade da pecaminosidade. Esse era o resultado da unidade universal pelo pecado. Há várias teorias humanistas que centralizam o homem e excluem Deus e tomam o homem como referência e ponto de partida para o entendimento de tudo. Teorias assim até afirmam que o homem nasce bom, dizendo que são os estímulos externos que tornam o homem ruim, que são que os traços pecaminosos da pessoa são de origem externa, como se crianças ou pessoas fossem uma estrutura, né, completamente passiva que não reage a ações externas, como se houvesse um determinismo. Mexia assim, o resultado é esse. Será? O que é que Deus diz a respeito disso? Em Gênesis 8, 21, diz assim: O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Olha, Deus não disse que o coração dos pais são inteiramente mau e por isso as crianças tornam-se assim. Não, Deus não diz isso. Deus diz que todos que um dia foram crianças, desde a infância, as suas inclinações são para a maldade. Agora, voltando a nossa atenção para Gênesis 10, vemos que Deus, mesmo com o entendimento da malignidade do coração do homem, um Deus tão perfeito, um Deus tão avesso ao pecado, ele é paciente conosco. Então, novamente, eleva a bondade desse Deus aqui, porque esse Deus, em sua graça, por tão grande amor, permite a continuidade da humanidade, e eu digo mais, organizando-a. Dá uma olhada, vemos em Gênesis 10, 2, os filhos de Jafé, aí lá no Gênesis 10, 5, povos marítimos, separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Em Gênesis 10, 20 diz que os descendentes de Cã, conforme os seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Vemos em Gênesis 10, de 31 a 32, que havia os descendentes de Sem, que foram divididos também em clãs, em línguas, em territórios, em nações. Os clãs dos filhos de Noé, em Gênesis 10, 32, também distribuídos em nações. E aí vai vindo a história deles. E os povos se dispersaram pela terra. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus dá a capacidade de desenvolvimento para a humanidade e dotando a humanidade de conhecimento. Essa é a sua medida de graça comum distribuída para todos. É algo diferente da graça que é distribuída só para os crentes em Jesus. Essa é a graça comum que é distribuída para toda a terra, que organiza a terra e que vai avançando sobre o tempo e está presente até nos dias de hoje. Até os dias de hoje, somos divididos por idiomas, por cidades, por toda a terra e por línguas, aí, como vocês veem, em territórios e nações.
Então, isso é uma organização dada por Deus. Olha que interessante em Gênesis 10:5. O pessoal de Jafé gostou desse negócio de navegar. Deus deu ciência e deu desejo e conhecimento de navegação e ocupação dessas ilhas para os povos marítimos, assim como dá para todo o resto da humanidade. Quando vamos lá para Isaías, de 24 a 29, diz assim: quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no território próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer o pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas na trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Como vemos aqui em Isaías, Deus dá auxílio à construção e à reconstrução da civilização. Deus dá entendimento para o homem ocupar a terra. Tudo vem dele. Antes do dilúvio, não existia separações territoriais e idiomáticas. A população era imensa, mas não eram separadas umas das outras. Deus permite e dá graça à humanidade de se estruturar socialmente por meio de idiomas, famílias e nações. Nesse capítulo de Gênesis 10, dá-se o surgimento de diferentes civilizações, raças. Observa-se aqui as origens realmente. Aqui está o registro de como a Terra iniciou e como foi dividida. Quem no mundo pode explicar isso, a não ser a própria Bíblia? Diferente do anterior ao dilúvio, a estrutura social foi modificada. Surge um novo estado de coisas, a distribuição dos homens sobre a terra. Agora vamos ver a história dos filhos de Noé. Entendo, o mundo todo é dividido entre 3 filhos. Depois de Noé, o mundo inteiro tem 3 pais e um avô. A moda, a cultura de hoje deste mundo tenta fazer desaparecer pouco a pouco, até que dela não fique nenhum vestígio, a memória ou a percepção de como o mundo foi criado à luz das Escrituras. Tenta, mas não consegue fazer desaparecer os efeitos do poder criador desse Deus, que dá forma e segue assim até os dias de hoje. Não são apenas histórias, mas tudo isso que vemos hoje, segundo a Bíblia, é uma evidência do poder de Deus, de um Deus todo-poderoso que comanda o universo. A gente pode tirar algumas lições. Primeiro, como vimos em Isaías, Deus dá auxílio à reconstrução da civilização. O mundo está estabelecido pelas famílias e o resultado disso é que o mundo é feito de famílias até hoje. Deus dá auxílio para você reconstruir a sua história. Uma segunda lição, é evidente que temos uma construção social alicerçada sobre o pecado, ainda hoje. E como vimos, o pecado é inerente ao humano, você nasce daquele jeito. Nada aqui é perfeito. Mesmo nessa imperfeição, pare para apreciar hoje a bondade, a graça de Deus com a nossa existência. Você ainda vive, se você está ouvindo isso. Está claro nas Escrituras que mesmo as águas, é uma outra lição, mesmo as águas do dilúvio não puderam conter o pecado. Nada humano pode conter a pecaminosidade. O problema do nosso pecado só pode ser resolvido pela redenção em Jesus Cristo. Mesmo Noé sendo justo, o pecado passa de forma individual à descendência. Você precisa de Jesus. Tá bom, irmãos? Então você que está nos assistindo, preste atenção nisso. A pecaminosidade não pode ser levada por águas, só pela redenção em Jesus Cristo. Até aqui a palavra e não perca, os próximos episódios. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo seu grande amor, a sua misericórdia que nos permite viver,
construir, descobrir e multiplicar. Apesar dessa nossa indignidade pecaminosa, obrigado, Deus, pelas famílias formadas na terra. Eu oro, Senhor, para que as famílias se fortaleçam em Cristo Jesus e venham cumprir o propósito que o Senhor orienta, direciona, que o Senhor instrui, que o Senhor mostra como construir e como multiplicar. Senhor, aquele que ainda está procurando vencer o pecado, Pai, encontre-se com ele para que entenda que só por Jesus Cristo, o Senhor, teremos vitória pelos nossos pecados. Em nome dele, Jesus Cristo, eu oro. Amém. Deus abençoe. Tenha um dia feliz. Irmãos, juntos somos mais felizes no Senhor. Deus abençoe e até a próxima. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!